Olá, irmãos, muito boa noite. Estamos Boa iniciando noite. aqui mais um episódio do nosso podcast que trata sobre Apocalipse. Mas agora chegamos na sétima trombeta. Quando nós nos determinamos de gravar as trombetas, eu estendi o convite ao nosso irmão Tiago Tis, que está aqui com a gente. E ele disse assim: meu irmão, a sétima trombeta é comigo. Eu disse: pô, todo mundo quer a sétima trombeta, né? Porque a sétima trombeta representa a vinda do nosso Senhor e juntamente o seu reino juntamente com ele, né? Para você que está em casa, Apocalipse 11, do versículo 15 ao 16, vai dizer assim, ó: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Vou chamar aqui meu irmão Wagner Nunes. O que o irmão tem a trazer aí sobre esses primeiros textos aí, meu irmão? Amém. Eu vi a pergunta de uma irmã aí que está na dúvida se essa sétima trombeta seria a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52. E a resposta é: com certeza. Não tem como não lembrar do ano do jubileu. Em Levíticos 25, a partir do verso 8, está escrito: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, ou seja, no dia da expiação, o apóstolo Paulo ele menciona sobre isso. João, em Apocalipse, quando me fala em Apocalipse 11, a Arca da Aliança é vista, então não tem como não lembrar do dia da expiação, né? E no dia da expiação, fará passar uma trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de chifre de carneiro vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. Então, o apóstolo Paulo estava mencionando, 1 Coríntios 15, 52, né? Eis que vos digo o mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, né? E a transformação, ao toque da última trombeta, ele estava se referindo a essa trombeta de chifre de carneiro no ano 50º. Então, mais para frente, nós vamos comentar um pouco mais acerca desse dia maravilhoso do ano 50º, que é o ano do jubileu, em que toda a terra ela será liberta, toda a criação será liberta, e nós que estamos nesse cativeiro da corrupção, né, por causa do nosso corpo mortal, nós receberemos a adoção de filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Então, essa sétima trombeta, com certeza, está falando acerca dessa trombeta de liberdade. Ou seja, isso já nos diz que ela é no final da grande tribulação, porque o contexto de Apocalipse 11 é exatamente o ministério das duas testemunhas, tanto na primeira metade quanto na segunda metade. E quando concluir o ministério das duas testemunhas nos 7 anos, aí sim a sétima trombeta será ressoada e haverá libertação para toda a igreja do Senhor Jesus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo não está pensando em trombeta de jogos romanos, pelo amor de Deus, eu já ouvi essa história aí, não tem nada a ver. As trombetas que o apóstolo Paulo menciona são as trombetas no livro da lei. Simplesmente ele está pensando nesse dia maravilhoso, que é o dia da libertação de todos nós e também das nações que adentrarão pelo milênio. Amém? Por exemplo, nós temos uma figura nas muralhas de Jericó. Durante 7 dias, o povo dava voltas e tocava trombetas. E você vê que tinha 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. É a mesma figura que aparece no livro do Apocalipse. Esses 7 sacerdotes que tocavam trombeta, vê que no último dia eles dão um toque diferente e quando eles tocam diz que o povo deveria gritar e as muralhas viriam sobre o chão. O que é isso, irmãos? É uma figura da sétima trombeta e do que está acontecendo ali entre arrebatamento, entre um monte de coisas acontecendo ali. Tá? Então, nessa sétima trombeta, inclusive, vê que o texto ali diz em Apocalipse 7, houve vozes no céu, lá você vê o povo gritando, né? Isso está muito associado às vozes que estão no céu, a igreja está sendo arrebatada, há vozes de louvor que a gente vai ver daqui a pouco,
Mateus 24 é o primeiro lugar que essa trombeta vai aparecer no Novo Testamento. Jesus diz assim, ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá claridade, os poderes do céu são abalados. Então você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha a vinda do Senhor acontecendo. E a Bíblia diz assim, ó, que ele dará ordem aos seus anjos ao som de trombeta para recolher os eleitos dos quatro cantos da terra. Percebeu que na vinda de Jesus, após a tribulação daqueles dias, aparece uma espécie de arrebatamento? As pessoas estão sendo recolhidas ao som de trombetas. Então você vai ver, quando que é isso? É essa 7ª trombeta, como a gente vai ver no decorrer dessa live. Lá no texto de Apocalipse 15, a Bíblia diz bem assim, ó, Apocalipse 15, 51 ao 53, se eu não me engano. Diz assim, ó, eis que eu lhes digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, né? Num abrir e fechar de olhos. Lembra que esse abrir e fechar de olhos não está falando de arrebatamento secreto, ele está falando da transformação do nosso corpo. Ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pera lá, essa última trombeta, quando que ela acontece, irmãos? É a 7ª. Você tem lá no Apocalipse 7 trombetas, a última é a 7ª, né? A 7ª é a última, e Paulo teve a mesma revelação da parte de Deus que Deus vai dar a João depois. Ao som da última trombeta aconteceria o quê? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. E nesse momento, os corpos de ambos seriam transformados em um piscar de olhos. Entende? Não é só esses textos. Você vê, por exemplo, Paulo falando de outro termo que as pessoas dizem, não, são trombetas diferentes, trombeta de Deus é uma coisa, última trombeta é outra, 7ª é outra, né? Mas você vê Paulo usando em 1 Tessalonicenses 4, o texto que fala de arrebatamento, Paulo vai usar a seguinte expressão. Paulo vai dizer assim, ó, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, olha só, Mateus 24 fala da vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. Paulo está falando em 1 Coríntios 15 também sobre a ressurreição. Agora Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, nós, os que ficarmos até a vinda, a parousia, a vinda visível. Ele diz, certamente não precederemos os que dormem, aqueles que morreram, né? Ele diz, pois dada a ordem, né? A voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Percebeu de novo a trombeta? Mateus 24 tem trombeta, 1 Coríntios 15 fala da última trombeta, que é a 7ª, agora vai falar da trombeta de Deus. Irmãos, muitas pessoas dizem, não, a trombeta de Deus não é a 7ª trombeta. Irmãos, as 7 trombetas não pertencem a Deus, tudo não pertence a Deus ali no livro do Apocalipse, os juízos, os flagelos, né? Embora a gente diga, são as 2 testemunhas, é a igreja do Senhor, são anjos que estão tocando, tudo pertence a Deus. Entende? Então esse texto está dizendo assim, ó, que ao som da trombeta de Deus, tocada a trombeta de Deus, ele diz, os mortos ressuscitarão e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados nos ares para o encontro com o Senhor nos ares. Aí, a gente pode usar os mais diversos textos. Quando você chega no livro do Apocalipse, você vê que João é arrebatado no dia do Senhor, se não me engano, Apocalipse 1, né? E ele diz, eu ouvi por detrás de mim um som como de trombetas, certo? Você vai para Apocalipse 10, que, se eu não me engano, foi, acho que a penúltima live de vocês sobre o Apocalipse. Apocalipse 10 tem um anjo contando um mistério que vai acontecer nos dias em que tocar a 7ª trombeta. E esse anjo, ele vai dizer assim, ó... mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, ele diz, vai se cumprir o mistério de Deus, tá? Que foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Irmãos, que mistério é esse? É o mesmo mistério que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15. Deixa eu falar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Entende? Olha aqui o mistério de Deus que foi anunciado pelos profetas. Então você vê que Deus está em todo o tempo dizendo que quando chegar a última trombeta, a trombeta de Deus, a 7ª trombeta, se cumprirá o mistério anunciado por Deus. Que mistério é esse? Irmãos, é a centralização de tudo que Deus havia falado. Isso inclui... ressurreição dos mortos, arrebatamento, juízo que virá a partir de então, de uma forma como não veio antes na grande tribulação, um juízo
de Deus. Então, no toque da sétima trombeta, existem muitas coisas que foram anunciadas na lei, nos salmos, nos profetas, no Novo Testamento, nos evangelhos, nas epístolas. Tudo isso vai se cumprir na sétima trombeta. Aí sim, a gente chega agora em Apocalipse 7 e a gente pode ler esse texto dizendo, né, que o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Houve vozes no céu, irmãos. Que vozes são essas, né? Houve vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos do mundo que foram dados para o homem dominar, e o homem se sujeitou a Satanás, você vê que é como se Satanás, através do homem caído, estivesse reinando nos reinos desse mundo. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, que quando Satanás tenta Jesus, lá no Monte da Tentação, uma das coisas que Satanás oferece para Jesus é o quê? Os reinos desse mundo. Ele diz: se vocês prostrado me adorares, eu vos darei os reinos desse mundo. 1 João vai falar que ele vai dizer assim que o mundo jaz no maligno, né? O mundo jaz, tudo está em trevas, já está no maligno. E é por isso que Jesus ensina: quando vocês orarem o Pai Nosso, orem assim: venha o teu reino, tá? Quando é que esse reino vai vir? No milênio. Lembra? O reino de Cristo sobre a terra, né? Então, assim, ó, quando a gente fala da sétima trombeta, que diz que os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, tá? E ele reinará. É justamente porque é nesse momento, tá? Até esse momento que a gente vive hoje, o mundo está em trevas, o mundo jaz no maligno. É a partir desse momento que nós vamos ver que Cristo assume o seu reino, que o próprio Deus, porque a Bíblia, ela anuncia uma coisa, ela diz assim, ó: os reinos do mundo passaram a ser do Senhor, do nosso Deus, e do seu Cristo. Você vê o Pai e o Filho junto? Né? Sim. O Pai e o Filho, ó. Os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, tá? Só para concluir a minha fala, aonde que aparece essa expressão que ele reinará para sempre? Lá em Daniel 7. Daniel 7 vai dizer assim, ó, que quando o chifre pequeno tá fazendo as atrocidades que ele vai fazer, né? Blasfemar contra Deus, perseguir os santos, diz que um tribunal é posto, o ancião de dias está presente, o filho do homem se aproxima, e os reinos do mundo, eles são tirados do chifre pequeno e são dados aos santos. E o próprio Jesus lá, o filho do homem, recebe os reinos do mundo. E a Bíblia diz: será um reino eterno, um domínio que jamais passará. Então perceberam que o que está acontecendo lá em Daniel 7 é o mesmo que está acontecendo aqui, tá? Tocou a sétima trombeta, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Amém, amém. Então, muito importante acerca dessa chave que o Tiago citou, de Apocalipse 10:7, e quando tocar a sétima trombeta vai se cumprir o mistério de Deus, e a gente olha para o anjo, e o anjo tem as mesmas características e tem o mesmo gesto de levantar a mão para cima e jurar por aquele que vive eternamente. Esse anjo, com esse gesto, está lá em Daniel 12:7. Esse anjo levanta a mão para cima, jura por aquele que vive eternamente e declara que as maravilhas se cumprirão 3 anos e meio depois que encerrar o poder do povo santo. Está aí a chave, a resposta também aí, né, que esses 3 anos e meio depois que encerrar o poder, a manifestação das duas testemunhas nesta primeira metade da semana, aí você conta 3 anos e meio, porque esse ministério das duas testemunhas envolve ali 3 anos e meio, vai acabar o poder, elas serão perseguidas, aí se contam 3 anos e meio finais. E no final da grande tribulação acontecerão essas maravilhas que Daniel viu, que está no capítulo 12, fala que Miguel será levantado para batalhar, e os que estão no livro da vida serão salvos, e haverá ressurreição dos santos para a vida eterna. E essas maravilhas acontecem no final da grande tribulação. Importante ressaltar também, Wagner Nunes citou aí sobre a trombeta do jubileu, que é a última trombeta de um ciclo, né, que vai encerrar aí com 50 anos. Se nós lermos a lei, principalmente as solenidades bíblicas, os anos sabáticos, o jubileu, nós vamos ter esse discernimento, e nós sabemos aí que o intervalo da solenidade de trombetas até o dia da expiação é um intervalo de 10 dias. E aí, o que nós enxergamos nesse período da última semana? É o clamor, é falar, é proclamar arrependimento. Arrependimento
em todas as nações. Por isso que o início do ministério de trombetas, né, a solenidade de trombetas, ocorre com o ministério das duas testemunhas. E esse chamado ao arrependimento vai até o dia da expiação. Por isso que lá em Apocalipse 2:10 diz: tereis tribulação de 10 dias. Já é um gancho para que nós possamos discernir o início de trombetas até o dia da expiação, que compreende aí esse período de 7 anos. E nós, vocês citaram aí, né, acerca da muralha de Jericó, tem tantas mensagens riquíssimas ali. Eu vou só citar Josué 6:5, que ali havia um toque longo de trombeta berrante. Se nós olharmos ali a palavra no original do hebraico, é Keren Yovel, que significa esse Yovel aqui, é a mesma palavra usada para jubileu. Jubileu, que está lá em Levítico 25, verso 10. E jubileu, nós sabemos as características ali, o propósito de jubileu. Tem a libertação dos cativos, que está em Levítico 25, 10. Tem o resgate da terra, que está no verso 24. E tem a figura do resgatador, entre os versos 47 a 55, apontando para a volta de Jesus. A volta de Jesus para resgatar o seu povo. Então tem muitos elementos aí para a gente poder comentar. A gente vai fazer esse rodízio aí, né? Vai fazer esse rodízio, mas é muito importante a gente pegar esses fundamentos da lei, dos profetas principalmente, para discernir que a última trombeta ele está apontando para a 7ª trombeta do Apocalipse. E eu só quero deixar aqui, para encerrar minha fala, Isaías que fala disso. Capítulo 26, a partir do verso 17, diz assim, ó: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Olha que interessante o verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a minha ira. No capítulo 27, nós temos aqui um juízo sobre a iniquidade, e nos últimos versos diz assim, ó: naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde o corrente do rio Nilo, do Egito, até os filhos, e vós, ó filhos de Israel, serão colhidos um a um, e naquele dia será tocada uma grande trombeta, qual seja a 7ª trombeta de Apocalipse 11. Louvado seja Deus por isso. Então a primeira ressurreição, ela é mais importante, naqueles que irão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Por isso que Paulo diz, né, ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí depois a gente poderia entrar aqui em outros detalhes quanto ao que vai acontecer nesse milênio. A gente não vai tratar sobre isso aqui agora, mas o que vai estar acontecendo ali, né? Se vai ter o reino e vai ter nações, a gente acredita nisso, mas aí o que vai se decorrer a partir disso, a gente vai tratar num outro episódio. Porém, a gente vai entender que depois do milênio nós teremos a ressurreição do trono branco. E esse é um momento importante, que são as duas diferenças aí para após esse grande julgamento que vai acontecer neste milênio. Isaías 27, do 9 a 13. Olha que interessante que nos traz aqui. Portanto, com isto, será espiada a culpa de Jacó. Olha só que interessante quando a gente entende, né, sobre as duas casas de Israel. E este é todo fruto de perdão do seu pecado. Lembra o que diz nas 70 semanas? Né, as 7 maravilhas que estão lá. E o que depois Jesus disse, né, quando perguntaram para ele, mestre, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E ele não, 70 vezes 7. Então ele fez a gente voltar para a profecia das 70 semanas para entender que aquilo tudo era referente a perdão. Todo aquele ciclo de festa que nós tínhamos no passado
era exatamente referente a perdão. Mas, infelizmente, meus irmãos, os ciclos precisavam se repetir. E ao soar da 7ª trombeta, desta que nós estamos proclamando agora, não vai precisar mais se repetir. Então, esta culpa de Jacó será expiada de uma vez por todas, né? E este é todo o fruto de perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficarão em pé os postes de ídolos e os altares de incenso, porque a cidade fortificada está solitária, a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali passam bezerros, deitam-se e devoram-se os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então vêm mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Aqui já está passando para o outro lado, né? Por isso, aquele que fez não se compadecerá dele, e aquele que formou não lhes perdoará. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então vocês conseguem conectar? Aqui está dando toda a revelação de quando a palavra nos diz que Deus está coletando de todos os lugares para onde foram espalhados os filhos de Israel. E juntos eles constituirão, já estão constituindo uma só cabeça, e juntos subirão da terra. É o que a palavra nos diz. Eu achei também um outro texto. Esses salmos eu achei fantástico. Eu queria compartilhar com os irmãos. Batei palmas. O que nos remete? Né? Para os irmãos que estudam sobre as festas, sabem? E quando tinham palmas nas mãos, era a festa dos tabernáculos. Batei palmas. Todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodial a Deus, cantai louvores. Salmodial ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Então, meus irmãos, esse salmo está aqui, não é para bonito, não é porque Davi teve na sua mente, vou desenhar aqui, não, é Deus se revelando o futuro para nós, de como que será. Porque nesse momento, a partir do toque da última trombeta, os textos vão ainda continuar nos mostrando que todas as nações trarão a sua glória. E haverá reconhecimento até daqueles que traspassaram. Haverá reconhecimento, todos irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E então a gente vai estar completo. E esse reino, ele será um reino primeiramente de 1000 anos, mas eterno. Podemos dizer eterno? Podemos. 1000 anos por quê? Porque esses 1000 anos será o reinado de Cristo sobre as nações, para que todos venham prostrados aos seus pés e reconhecer que ele nos amou. Olha como é que a Peshita vai traduzir isso pra gente. Ó, isso aqui eu acho muito lindo, irmãos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a Peshita. A Peshita, ela diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar com as culpas, para acabar com os pecados, para perdoar a iniquidade e para trazer, olha essa expressão, trazer o justo desde a eternidade. Entendeu? 70 semanas para trazer o justo. Isso está falando da vinda de Cristo. Quando toca a 7ª trombeta, cumpre-se também a última semana de Daniel. A irmã perguntou, né, se é no meio da semana, se é no final da semana. Cumpre-se a última semana de Daniel. Quando se cumpre as 70 semanas, inclusive a última semana, começa a acontecer todas essas coisas. Ele está dizendo, vai terminar com a culpa, vai acabar com o pecado, vai perdoar a iniquidade, vai trazer o justo desde a eternidade. Entenderam? Na 7ª trombeta está acontecendo a vinda de Cristo. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará. Quando diz que ele reinará, está falando agora do início do milênio, o reinado de Cristo sobre a terra, né? A vinda do justo, né? Vai trazer o justo da eternidade.
Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e os santos, e aos que temem o teu nome. Olha só, são vários segmentos de classificação de pessoas aqui, tá? Então, servos, profetas, santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. É importante entender que mesmo que vamos estar reinando na terra, nós vamos ter acesso ao céu. Porque quando Deus falou para Jacó acerca da herança que ele receberia, que no futuro ele entregaria os dízimos, né, a colheita dessa herança, ele viu uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ela. Então, o governo vai ser na terra, mas nós teremos, por causa de Cristo Jesus, porque seremos semelhantes ao corpo glorioso dele, nós teremos também acesso aos céus, né? E nos faz lembrar aquela visão de Ezequiel no rio Quebar, né? Os querubins, né? Embaixo do mar de vidro, enfim. Nós vamos ter acesso também aos céus. Mas, é claro, nós vamos governar na terra. O irmão Tiago Tis falou de só para poder finalizar a primeira parte, ele falou de um grupo de irmãos que creem que já aconteceu, não sei o quê. E a igreja em si, boa parte dela, digamos assim, que mais que 90%, não tem o entendimento das 7 festas fixas. Para muitos irmãos, Cristo Jesus morreu na cruz, acabou. Eu tenho direito hoje a tudo que ele conquistou na cruz, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Mas não é nosso direito hoje. Hoje nós temos direito, sim, de experimentar de poderes desse mundo vindouro. Mas a própria palavra de Deus diz, por exemplo, em 1 João 3, diz que hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou-se o que havemos de ser. Então, hoje, nós desfrutamos, sim, do benefício da Páscoa, mas a Páscoa ela não é o final de tudo, ela é o início de tudo. Foi por causa da Páscoa que Jesus garantiu o cumprimento das demais festas. Então, por falta de entendimento de que ainda há tempos determinados para se cumprirem as últimas 3 festas, e que só vamos desfrutar da plenitude da obra de Cristo na cruz exatamente no soar da 7ª trombeta, que é no dia da expiação. Então, quando nós temos esse entendimento, nós desbloqueamos essas verdades. Porque eu fui ensinado, por exemplo, de que aquele texto de Isaías 50, vou dar um parênteses bem rápido, aquele texto de Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, eu fui ensinado de que ele já levou hoje todas as minhas doenças. Então, eu não posso mais ficar doente. Só que depois que a gente estuda o mistério das festas, nós vamos entender que aquele texto é um texto profético que vai se cumprir nessa 7ª trombeta. Por quê? Se ele já levou todas as minhas doenças, então ele também levou todos os meus pecados, porque no mesmo contexto de Isaías 53 ele fala que ele levou todos os nossos pecados. Então quer dizer que eu não peco mais? Por isso que o calvinismo ensina que uma vez salvos, salvos para sempre, porque eles não têm a revelação das festas. Para ele, a cruz já está consumado, já experimentamos tudo. Mas não é bem assim. Então, ter esse entendimento é fundamental. Por isso que estamos estudando a 7ª trombeta. A 7ª trombeta nos revela isso. Que vai se cumprir o mistério de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando esteve diante de Pilatos, o que Pilatos falou? Tu és rei? E Jesus falou, para isso eu vim. Aí Pilatos devia estar pensando, ele é maluco, ele vai morrer daqui a pouco. Como é que ele fala que é rei? Ele vai morrer na cruz como miserável. Mas Jesus, ele fala em determinado momento para Pilatos, o meu reino ainda não é daqui. Então hoje, meus irmãos, o reino de Deus está dentro de nós, mas ainda não se manifestou, queremos dizer. O que nós experimentamos na obra de Cristo na cruz são apenas poderes do mundo vindouro. Então, esses grupos existem porque eles não têm a revelação dos tempos determinados. Tá? E com relação a esse texto que o irmão Wagner leu, eu separei um texto aqui muito legal, Salmo 115. As nações se enfureceram, no próprio texto Apocalipse 11 fala, né? Apocalipse 11, 2, falando que a parte do átrio exterior, que é o corpo dos santos, não precisa ser medido, porque ele foi entregue aos gentios, né? E calcarão aos pés a cidade santa por 3 anos e meio, 42 meses, né? Metade da semana. Na primeira metade é o ministério das duas testemunhas, né? O grande e maior avivamento. Na segunda metade, as nações se enfureceram e aí perseguiram os santos. Mas, na ocasião da volta de Jesus, ele fará justiça aos santos. E nós vamos combater contra aqueles que estavam contra nós na batalha do Armagedon. E nós venceremos com Cristo. E no Salmo 115, vou ler aqui os versos
9 a 13, verso 9. Israel confia no Senhor. Nós somos Israel de Deus, a união de judeus e gentios, as duas casas unidas, a família de Deus. Então, Israel de Deus confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Nós somos como sacerdotes, os 24 anciãos, vestidos com roupas sacerdotais. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Vou citar daqui, os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará. Ele vai se lembrar daquilo que nós estaremos passando, né, na segunda metade em diante, por causa da perseguição. Então Deus vai se lembrar de nós e vai cumprir a sua promessa na 7ª trombeta. Aí ele fala: abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Estou lembrando aqui de Jó, que passou a sua grande tribulação. E depois ele foi restituído em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Ele recebeu o quê? Dupla porção, dupla honra. Isaías 61 fala sobre isso, né? Falando acerca do ano do jubileu, e fala que receberemos a dupla porção. Seremos não somente vencedores, mas mais que vencedores, né? E no verso 16, vamos pular aqui, verso 15. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Nós possuiremos essa herança, a terra, juntamente com o Senhor Jesus. Aí ele fala: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendizemos o Senhor, desde agora e para sempre. Então, o toque da 7ª trombeta, meus irmãos, é o cumprimento das 70 semanas, do ano do jubileu, a ressurreição do último dia, né, que é a primeira ressurreição dos justos, a transformação dos vivos, a adoção de filhos, né, o Yom Kippur, o dia da redenção, tudo fala acerca dessa 7ª trombeta. Então, se nós tivermos que falar tudo que está revelado para nós acerca dessa 7ª trombeta, nós ficaremos aqui até amanhã falando, porque tem muitas verdades para falar acerca da 7ª trombeta. Como os irmãos falaram, quando a Bíblia diz assim, ó, iraram-se as nações. Bom, isso aparece em vários textos. O próprio Mateus 24 diz que quando Jesus está vindo, diz que as nações estão vendo. Então, existem nações que estão ligadas a esse contexto da vinda de Jesus. Inclusive, eu acho que até o Wagner citou Salmos 2, mas eu vou ler um trechinho só para vocês verem como esse salmo é profético e como ele também mostra a vinda ali do pai, do filho, né? Ele diz assim, ó: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, né? Os reis da terra, eles tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Percebeu que Salmos 2 está dizendo que as nações estão se reunindo para conspirar contra Deus e contra o seu ungido, que é Jesus? Está falando da vinda dele. Quando acontece lá no Armagedon, diz que 3 espíritos de Irãs saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta para reunir as nações para a batalha do grande dia. É o que está lá em Salmos 2. As nações estão tramando contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí ele diz, né, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas, né? Aí a Bíblia diz, do trono nos céus o Senhor se põe a rir e caçoar deles. Lembra que no sexto selo, a Bíblia diz que as nações estão se escondendo nas cavernas porque eles estão dizendo, escondendo-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. É como se na vinda do Senhor eles estivessem vendo. E Salmo 102 está dizendo, o Senhor do seu trono ri deles, que se amontoaram ali no toque da 7ª trombeta, se amontoaram para querer batalhar. A batalha do Armagedon ali contra o Senhor e contra o Cristo, né? Aí ele diz assim, ó, e na sua ira repreenderá com furor e atemorizará, dizendo, eu mesmo estabelecerei o meu reino em Sião e no meu santo monte. Quando que isso acontece? No toque da 7ª trombeta. Os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e seu Cristo. Proclamei um decreto do Senhor. E ele disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Milênio, né? As nações estarão debaixo do governo de Cristo. Milênio, né? Aí ele diz assim, ó, versículo 8, versículo 9, né? Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição.
Entenderam? Então ele vai dizer assim, ó, ele vai começar a mostrar muitas coisas, mostrando que as nações estão iradas, as nações estão tramando contra o Senhor, elas estão se reunindo no Vale do Armagedon para batalhar contra aquele que está vindo sobre as nuvens. Mas aí a Bíblia diz que aquele que vem sobre as nuvens, que tem na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor, os vencerá e junto com ele os seus santos. Tá? A Bíblia vai declarar tudo isso. Só que olha o que acontece, irmãos. Quando a gente lê, a Bíblia diz assim, ó, então, versículo 18 do texto que a gente tem hoje em pauta, né? Apocalipse 11, 18. Iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos de serem julgados. Tá, irmãos? Veio a tua ira. Quando é que vem a ira do Senhor? E o tempo dos mortos serem julgados? Né? Eu não lembro se o Wagner citou Salmo 110, mas eu vou mostrar para vocês como o Salmo 110 ele é profético e ele mostra tudo isso que a gente está falando. Salmo 110 vai declarar assim, você pode ler em casa, mas eu vou ler para vocês aqui. Ele diz assim, ó: o Senhor disse ao meu Senhor, perceberam dois Senhor conversando? O Pai e o Filho. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos como estrado dos teus pés. Aí ele diz, o Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião e dominará sobre os seus inimigos. Quando convocarem as suas tropas, essa expressão, quando convocarem as suas tropas, está falando do arrebatamento da igreja. Quando o Senhor convocar as suas tropas, a igreja, aqueles que estão mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados. Quando o Senhor convocar as suas tropas, a Bíblia diz assim, ó, o teu povo se apresentará voluntariamente. Vai ter gente saindo das covas, vai ter os vivos sendo arrebatados. Ele diz, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. O que é isso? Corpo glorificado, né? Trajando vestes santas. Aí ele vai dizer assim, ó, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Lembra do Pai sentado no trono e o Filho à direita? Isso está acontecendo na vinda também. Ele diz, o Senhor está à tua direita e esmagará reis no dia da sua ira. Lembra o sexto selo, né? Quando ele é aberto, a Bíblia diz que eles veem o Senhor no trono e o Filho, o Cordeiro, vai executar a ira de Deus. Tá aqui, ó, no Salmo 110. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Aí a Bíblia diz, as nações se iraram. Olha o que diz o versículo 6 do Salmo 110. Ele julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. E a Bíblia diz, do cabia ele ainda vai parar para beber num riacho, né, e erguerá sua cabeça. Né? Olha quanta coisa legal que a gente vai ver nas profecias falando da vinda do Senhor, quando as nações se iraram e veio a ira do Senhor. Quando que veio a ira do Senhor? Lá no sexto selo, aqui na sétima trombeta, porque vocês vão ver que eles estão todos alinhados. Né? Tá tudo alinhado, essas questões. Às vezes as pessoas criam uma linha do tempo colocando um na frente do outro, mas não, a revelação é uma camada em cima da outra. E aqui existem algumas questões, né? Eu vi que alguém perguntou se a ressurreição acontecia lá no início, se a ressurreição acontecia no meio ou no final, né? Se é antes do milênio. A Bíblia responde isso para nós. Por exemplo, quando você lê Apocalipse 20, que a gente vai ter uma live sobre isso mais adiante, Daniel 7 diz que a ressurreição dos mortos é depois daquele período, tempos e metade de um tempo, ou seja, Daniel deu o primeiro testemunho. Jesus, ele vai dar um testemunho em João, dizendo assim, ó, que quando Jesus vier na glória do seu Pai, diz que os mortos ouvirão a sua voz. Quando Jesus fala da ressurreição, ele vai dizer lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, ele diz assim, ó, essa é a vontade do meu Pai que me enviou, né? Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas eu ressuscitarei no último dia. Quando é que é a ressurreição dos mortos? No último dia. Esse último dia é quando? É no final das 70 semanas. Quando encerrou as 70 semanas é o último dia. É o último dia desta era, deste templo, deste ciclo que a gente está vivendo. Aí se inicia um novo ciclo que é o milênio. A ressurreição é no último dia, no toque da sétima trombeta. Né? A gente poderia citar muitos textos. O texto que a gente leu primeiro do arrebatamento, ele diz o quê? Que quando se ouvir soar a trombeta, né, a trombeta de Deus, diz que os mortos ressuscitam e os vivos são arrebatados. Mas você vê que o Senhor está descendo das nuvens, o Senhor está descendo para se encontrar. A gente tem muitos e muitos textos mostrando essa ressurreição, mas talvez o principal deles é o que eu citei, Apocalipse 20. Diz que
A primeira ressurreição acontece depois da grande tribulação, aonde até mesmo aqueles que não adoraram a besta, não colocaram a sua imagem, a sua marca na mão ou na testa, né? Eles não adoraram a sua imagem, eles participarão da primeira ressurreição e reinarão com Cristo por 1000 anos. Percebe? É depois da grande tribulação, porque os que não adoraram a besta e a sua imagem também ressuscitam, mas é antes do milênio, porque eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Então você consegue enxergar uma cronologia dos eventos acontecendo. Então, muitas pessoas vão dizer, não, mas tem uma ressurreição antes disso. A igreja não passa por tribulação. Irmãos, não existe um texto que fale sobre isso. Todos os textos mostram a ressurreição acontecendo na vinda do Senhor, no toque da 7ª trombeta, no final da grande tribulação, e é por isso que João escreve: chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar, de dar galardão aos servos, aos profetas, aos pequenos, aos grandes e a tudo mais, entenderam? Então, é basicamente por isso que eu quis comentar, né? De Apocalipse 11, e se a gente for estudar as duas testemunhas, depois de 3 dias e meio, um espírito vindo da parte do Senhor penetrou nelas, elas se colocaram em pé, e todos viram, olha só o que diz o texto, todos viram elas se erguendo, indo em direção à nuvem, é mais ou menos isso, entende? Houve um grande terremoto, aonde, né, o que o texto diz ali, né, que ruiu boa parte da cidade. Meus irmãos, a conexão é tremenda. Por que vocês acreditam que logo depois vem falando da 7ª trombeta? Eu posso dizer que esse tempo está conectadíssimo, tá ali, ó, junto. É como se essa ressurreição, não só das duas testemunhas, mas também de todos aqueles que irão reinar com Cristo. É um momento praticamente único. Então, por isso que é interessante, por isso que a gente aqui se esforça para tentar trazer vocês para entender o plano de Deus de salvação e redenção dado primeiramente ao seu povo, o povo de Israel, onde ele desenhou todo um sistema de festas, para nos mostrar que no futuro o santuário que precisa ser purificado somos nós. É isso. A casa que precisa ser arrumada é essa. Aonde Deus quer habitar é aqui. E nesse momento vai se cumprir o que ele falou lá do início. Olha, eu nunca quis esses rituais, eu nunca quis estar presente num lugar, um cubículo chamado Santo dos Santos, onde o homem não tinha acesso. Ele quer ter acesso. E é isso que ele foi preparar para nós, que é o lugar onde nós podemos nos achegar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Cristo, e ele se chega junto a nós mediante ao Santo Espírito. Eu vou trazer aqui a imagem da estátua de Nabucodonosor. Eu quero que os irmãos meditem um pouco no que aquela imagem está nos mostrando, porque isso ajuda a responder para os irmãos que gostam aí de profecia e que querem entender os tempos cronológicos. A própria estátua de Nabucodonosor, ela explica, tá? A gente começa entendendo que o rei teve um sonho, e a partir do sonho que o rei teve, ninguém conseguiu interpretar. Daniel foi lá interpretar o sonho, e aí Daniel interpretou a estátua diante do rei, e disse que o rei seria o cabeça daquela estátua, né? Porém, olha só o que diz quando chega aqui, no versículo 31 a 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como uma palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu o quê? A terra. A montanha não encheu o céu, a montanha encheu a terra. E aí ele deu a revelação, não vou ler toda a revelação, mas eu vou trazer o texto aqui principal, tá? Nos dias destes reis, quais reis? Os 10 reis dos pés da estátua. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas esse mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, meus irmãos, é fantástico. Por quê?
porque aqui está mostrando o tempo cronológico onde todos os reinos, né, como o outro texto também mostra, todos os reinos vieram ao ser do nosso Senhor, entende? Todos os reinos, e ele reinará pelo século dos séculos, né? Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, esse é o ponto que conecta tudo, meus irmãos. O que a gente está trazendo para vocês aqui é que, primeiramente, não vamos morar no céu. A gente vai viver aqui nesse mundo. Como o irmão Wagner trouxe, muitas pessoas conseguem ter esse entendimento de que nós poderemos, por intermédio de Cristo, aí estar habitando aos céus também. Mas a nossa morada vai ser aqui, porque aqui estaremos reinando com Cristo. Então, aqui estaremos nesse reinado, aqui estaremos nesse julgamento, porque também existe o texto que nos diz que nós julgaremos, né? Nós estaremos ali julgando juntamente com o Senhor as nações. Então, aqueles que forem escolhidos, aqueles que forem contados junto a esses que estão cumprindo a mensagem do Senhor fielmente como igreja, estarão reinando sobre nações. Aí depois, para tratar sobre nações, a gente precisa também de um outro vídeo. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. O irmão Tiago já levantou a mão, pode falar. Então, irmãos, eu acho que isso talvez é uma das conclusões mais perfeitas que tem, tá? Eu vou começar talvez trazendo uma tipologia do Velho Testamento só para vocês entenderem. Quando Deus fala com o povo, Deus diz assim, lá no Monte Sinai, quando o povo sai do Egito, chega ao pé do Monte Sinai, Deus, ele chama Moisés para subir o Monte Sinai e Deus dá uma figura. Ele diz assim, ó, vocês vão fazer para mim um tabernáculo, um templo, onde eu habitarei no meio do povo. E veja que Deus diz assim para Moisés, tu vai fazer tudo conforme o modelo que você viu no céu. Então, o próprio autor de Hebreus, ele escreve toda a carta de Hebreus, ela é embasada nessa questão, sombras e realidades. A sombra é o que estava lá no Velho Testamento, a realidade ele está mostrando como isso se cumpriu em Cristo e como ainda se cumprirá em Cristo. Então você vê que assim, ó, o tabernáculo e todos os utensílios que estavam no tabernáculo eram uma figura que apontava para uma realidade espiritual. Então deixa eu mostrar para vocês isso. Quando você entrava no tabernáculo, você tinha uma divisão. Eu até ia botar na tela, mas a minha internet hoje está um pouquinho ruim, eu não consegui separar. Lá no meu canal eu tenho uma série sobre o tabernáculo, inclusive falta 4 aulas que eu vou gravar no próximo mês. Nessa série do tabernáculo eu explico uma questão, que o tabernáculo é uma chave para desbloquear o livro do Apocalipse. É como se nós temos algumas chaves que te ajudam a desbloquear revelações do Apocalipse. Duas testemunhas, as duas casas de Israel, que é chamado por Paulo de o mistério de Cristo, é uma chave. O ciclo das 7 festas é outra chave. O tabernáculo, né, é outra chave que vai te ajudar a entender e desbloquear o livro do Apocalipse. Quando você olha para o tabernáculo, você vê que todos os utensílios que aparecem no tabernáculo, eles vão aparecer no livro do Apocalipse. Então você vê, por exemplo, o tabernáculo, quando você entrava por ele, você tinha um altar de sacrifício, né? Onde os animais eram mortos, aonde tinha 4 pontas, aí você passava o sangue ali do animal. Quando o sacerdote terminava a expiação, ele vinha para fora, ele pegava o sangue da expiação, ele vinha e derramava no cantinho do altar e o sangue escorria sobre a terra. Você percebe que esse primeiro altar era um lugar onde havia morte, havia sacrifício. Havia essa primeira parte que era chamado de o átrio exterior. O que esse átrio exterior representa? A terra onde a gente vive hoje, irmãos. É um lugar onde existe pecado, onde existe morte, onde Cristo, que estava lá no primeiro lugar, ele desce, eu já vou falar de cada etapa, Cristo desce a terra e ele vem morrer por nós. Né? Onde é que o cordeiro era sacrificado? Desses 3 lugares, irmãos. Aqui embaixo, no altar de sacrifício. Cristo sai do trono e vem até o lugar de sacrifício para morrer por nós. Né? Aí você vê esse altar que aparece lá no tabernáculo,
Aonde que ele vai aparecer no Apocalipse? No quinto selo. No quinto selo, a Bíblia não diz assim que é aberto o quinto selo e se vê os mortos debaixo do altar? O que que era isso? O altar que tinha os mortos ali, a fala do primeiro altar, o altar de bronze. Você passava o altar, tinha a bacia de bronze, que hoje eu não vou conseguir explicar, você entrava agora no segundo átrio, que era na segunda parte, segundo compartimento, que era chamado de o lugar santo. Eu estive ali em Israel agora no início do ano passado e a gente foi em Timna Park, onde tem uma réplica do tabernáculo. E você olha dentro desse lugar santo, você tem um monte de querubins estampados. É como se esse lugar santo apresentasse tipo o segundo céu. Paulo fala de 3 céus, né? O segundo céu, o lugar onde os anjos estão diante do trono. Então você tinha de um lado, você tinha a mesa dos pães asmos, onde tinha 12 pães, isso aponta para o povo de Deus. Você tinha do outro lado, castiçal com 7 hastes, aponta para a igreja, né? Aponta para os 7 espíritos que estão diante do trono, diante de Deus. Você tinha o altar de incenso. Você percebe que todas essas coisas que eu estou falando tá aparecendo também no livro do Apocalipse? Quando você entra nesse lugar santo, não tinha uma menorá com 7 lâmpadas? Você vai para Apocalipse 1, né? Você não vê ali 7 castiçais, não são as 7 lâmpadas, não é uma menorá? Aí você vê que o sacerdote entrava 2 vezes ao dia, né? Manhã e tarde, e ele limpava esse candelabro, né? Esse castiçal, essa menorá. Não é o que Cristo está fazendo em Apocalipse 1? Cristo vestido de sumo sacerdote, de vestes brancas, entre os 7 castiçais? Então você começa a montar uma figura, você vai ver que aquilo que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai é o que você tem como pano de fundo do livro do Apocalipse. Aí você passava o castiçal de frente para o próximo véu, o que você tinha? Um altar de incenso, onde os sacerdotes iam lá, largavam incenso, pegavam um incensário também, né? Você vai para Apocalipse, você não tem um anjo com um incensário na mão, ele pega brasas do altar de ouro, que é esse altar que está ali dentro, e ele lança sobre a terra esse incensário de ouro. Apocalipse está mostrando o tabernáculo. Por diversas vezes você vê várias figuras sendo relatadas, como por exemplo, olha como isso é lindo. Diversas vezes você vê dizendo assim, ó, o santuário celeste, o santuário de Deus, abriu-se o templo. Várias vezes está aparecendo figuras que apontam para o tabernáculo. Quer entender o livro do Apocalipse? Olha para o tabernáculo, entenda o ciclo que acontece lá e você vai entender o livro do Apocalipse. Então, quando você passou a primeira parte, que era o átrio exterior, passa a segunda parte, que é o lugar santo, você chega agora no terceiro, que é chamado de o Santíssimo. Ali você tinha a Arca da Aliança. Irmãos, o que é a Arca da Aliança? Se o altar de bronze aqui representava o mundo dos mortos, representa a terra, embaixo dele o mundo dos mortos. Você passa para o lugar santo, você vê o lugar onde os anjos habitam. Você passa para o terceiro lugar, a gente poderia chamar aqui de o terceiro céu, e você vê a Arca da Aliança. O que é isso? É o símbolo do trono de Deus, irmãos. Sabe, por que eu fiz toda essa colocação? Porque muitas pessoas vão dizer, olha, quando o templo foi destruído, a Arca da Aliança desapareceu, ninguém sabe onde ela está. Aí muitas pessoas vão ler o livro do Apocalipse e vão dizer, tá vendo? Deus levou a arca para o céu. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia diz que no toque da 7ª trombeta o céu se abriu e foi vista a Arca da Aliança, não é porque Deus levou aquela figura para o céu. É porque as pessoas estão vendo a realidade que era tipificada naquela figura. A realidade da Arca da Aliança era o trono de Deus. Quando Deus manda Moisés fazer uma arca, Deus diz assim, ó, eu vou habitar no meio do povo. E ali, sobre a tampa do propiciatório, sobre aquela tampa da arca, Deus diz assim, ó, ali eu virei e falarei contigo. Aonde que a glória de Deus habitava no meio do povo? Na tampa, ali em cima daquela arca. Era onde a glória de Deus estava concentrado. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele concentra a sua presença onde? No trono, que está nos céus, nesse lugar que é chamado de o Santíssimo. Entenderam? Então quando a gente vê assim, ó, abriu-se, tocou o anjo a 7ª trombeta, abriu-se o tabernáculo no céu e foi vista a arca. O que é isso? O trono de Deus. E você vai ver que quando você tem esse entendimento, muitas coisas se desbloqueiam. No 6º selo, a Bíblia não diz que as pessoas estão olhando para cima, estão vendo o trono de Deus e eles estão dizendo, escondendo-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. O que é, irmãos? No 6º selo, as pessoas estão olhando para cima e estão vendo. É porque tocou a 7ª trombeta, as pessoas viram a arca, viram o trono de Deus. É tudo conectado. Quando a gente lê, se não me engano, o autor de Hebreus vai dizer assim, ó, que o povo da primeira aliança, ele teve medo, eles estremeceram, porque parecia um espetáculo terrível.
tá? Para eles. Eles dizem que eles tiveram medo e eles disseram: Moisés, fala o Senhor com Deus, a gente não quer ouvir, a gente tá com medo. Eles ouviam aquele som de buzinas, aquele som de trombetas, e eles sentiram medo. Mas sabe qual é a diferença? Porque a Bíblia vai falar que ela vai mostrar por meio de figuras que nós não teremos medo. João diz: aquele que é aperfeiçoado no amor não sente medo, não tem medo. Aqueles que estão aperfeiçoados em Cristo, quando o Senhor estiver descendo, quando ouvir relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, as pessoas não sentirão medo, porque elas estão aperfeiçoadas no amor. Os santos, eles serão conduzidos e se encontrarão com o Senhor. E aí, a gente vai pular para o milênio, porque existem várias coisas que acontecem entre a vinda de Jesus e o início do milênio. Mas o que acontece no milênio? A Bíblia não diz que é o Senhor, né? É o tabernáculo de Deus entre os homens, né? Não é o mesmo que acontecia lá. A Arca da Aliança estava no meio do povo, não era o tabernáculo de Deus entre os homens. O que vai acontecer no milênio? A Bíblia diz que não, o próprio Senhor estará reinando entre nós. Deus conosco, o tabernáculo de Deus entre os homens. Então você vê que esse último versículo 19, ele está relatando muitíssimas coisas. Mas eu quis fazer esse comentário para ponderar. Lógico, vou passar a bola para vocês agora, né? Mas eu queria trazer essa colocação. A Arca da Aliança é um símbolo do próprio trono de Deus que as pessoas estão vendo quando o céu se abre, sabe? Na Arca da Aliança, nós temos ali alguns elementos. Nós temos as duas tábuas do testemunho, que aponta ali para o ministério das duas testemunhas novamente, para o ministério da igreja nesses últimos dias, exercendo o protagonismo ali junto com Jesus para restaurar todas as coisas, o Elias que há de vir e restaurará todas as coisas, como Pedro também mencionou lá em Atos capítulo 3. Nós temos ali junto à Arca da Aliança a vara de Arão que floresceu, e nesta vara era uma vara de amendoeira. E o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, você viu a vara de amendoeira? Pois bem, eu velo em cumprir com a minha palavra. E a palavra do Senhor sendo cumprida ali de uma maneira plena diante de toda a humanidade. E nós também fazemos menção do maná que estava guardado ali. E lembrando do maná escondido que Jesus declarou ali para a igreja de Pérgamo, né? Ao que vencer, eu darei a ele um maná escondido, apontando para Jesus. E nós sabemos que em Pérgamo tinha ali o trono de Satanás. E o que é que vai acontecer na ocasião da volta de Jesus? O trono de Satanás vai ser desfeito e será estabelecido o trono de Deus e do Cordeiro no reino milenar. Por isso que a Arca da Aliança, que aponta para o trono de Deus, ela tem elementos riquíssimos e fundamentos que nos dão aí combustível para avançar cada vez mais neste propósito. Louvado seja Deus. Será que realmente as coisas desse tempo presente vão tirar a nossa alegria? De jeito nenhum, queridos. Meditar acerca das coisas que virão é o que vai gerar em nós o quê? Fortaleza, esperança. Então, não dá para murmurar. Por isso que o povo que saiu do Egito, os corpos caíram do deserto, porque eles estavam chegando só aquele momento. Ele viu Deus fazendo obras tremendas, né? Obra da cruz, podemos dizer assim. Mas no decorrer do caminho, as tribulações vieram e eles murmuraram. Os corpos caíram no deserto. Mas aqueles que perseveraram até o fim alcançaram. Depois de 35 anos, acho que foi Caleb ou Josué? Acho que Caleb. 35 anos depois, Caleb exigiu de Moisés, você me prometeu essa terra. Ele com 85 anos lá, eu estou com o mesmo vigor que eu tinha antes. Eu quero essa minha terra por herança. Então, que nós possamos ter o mesmo vigor. E quanto mais vem a tribulação, mais nós devemos meditar nessas promessas. Porque, de fato, por isso que o apóstolo Paulo ele fala, né? Eu não sei, eu estou dividido, porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa dos irmãos, vou ficar mais um pouco. Então, devemos pensar cada vez mais nessas coisas. A Bíblia, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela nos faz aspirar, não para ter coisas nesta vida passageira, ela nos faz aspirar exatamente esse dia maravilhoso. Por isso que a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, outras teologias querem usurpar essa esperança da nossa vida. Mas quando nós temos essa esperança em alta, as tribulações do tempo presente que a gente sofre hoje não se comparam com o que os apóstolos sofreram. Se estivermos vivos na ocasião da grande tribulação, sim, vamos sofrer o que ele sofreu. Mas
na nossa vida aqui cotidiana, meus irmãos, não tem nenhuma tribulação que possa tirar a esperança desse dia maravilhoso. E a 7ª trombeta, meus irmãos, fala exatamente desse dia maravilhoso. A redenção do nosso corpo, quando de fato nós seremos adotados, seremos semelhantes ao corpo glorioso do Senhor e reinaremos com Cristo nesta terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Então vale a pena nos encher dessa esperança e, obviamente, olhar para a nossa vida. Porque Raabe é uma figura da igreja. E Tiago, ele citou Raabe, que foi justificada por obras. E o contexto de Tiago 2 é a obediência aos 10 mandamentos, que resume não praticar as obras da carne. Então, devemos alimentar nosso coração dessa esperança e olhar para a nossa própria vida, para que possamos andar em santidade. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor como Ele é. Então é isso. Diante dessas coisas maravilhosas que o irmão Tiago Tis falou, fiquei maravilhado com tanta revelação, mas isso alegra o nosso coração. Então quero trazer vocês aqui mais uma vez para meditar exatamente nesse tabernáculo que o irmão Tiago trouxe. Existiam 3 níveis: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O homem se achegava no máximo ali ao pátio, levando o seu cordeiro. O sacerdote imolava o cordeiro e só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Nós não tínhamos esse direito e hoje nós temos. Nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos por intermédio do corpo de Cristo. E quando a gente reflete um pouquinho nas festas ainda, a gente vê que só poderia passar pela expiação quem cumprisse o ritual desde a Páscoa. Então, aceitar o Cordeiro é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para entrar nesse último dia. Qual é o último dia? A esperança que todo o povo tinha da saída do sumo sacerdote do lugar santíssimo. E então, a gente concretiza com o que Apocalipse diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Quando? Ao ressoar da última trombeta. Meu irmão, não perca a oportunidade de entrar nesse ambiente sagrado que é o lugar santíssimo. Purifique as tuas vestes. Aceite o Cordeiro como aquele que fez a expiação por você. E por intermédio de Cristo Jesus, entre nesse lugar de adoração, entre no lugar santíssimo, para que naquele dia, quando toda a humanidade olhar para cima, veja esse concerto e veja você lá, vindo com Cristo nas nuvens. E isso é muito poderoso. Eu gostaria de deixar essa palavra com você no dia de hoje. Com muita alegria no meu coração. Aprendo com todos vocês. A cada dia eu vejo que eu tenho muito a aprender. Então agradecemos a todos aqui do canal Voz de Trombeta, canal Wagner Nunes, Graça e Conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, irmão Tiago Tis. E até a próxima semana. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Uma ótima noite.